santidade. Na verdade, a santidade, ela é a plataforma do reino de Deus. Tudo que nós empreendemos fazer para a glória do nosso Pai está fundamentado no processo de santificação que nós graciosamente recebemos através do sacrifício substitutivo no Calvário, que é a cruz de Cristo. Então, nessa noite, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, ou a ligar comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do primeiro verso. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Se porventura você estiver sem uma Bíblia, se achegue e compartilhe da leitura com alguém que está próximo a você. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim, a palavra do apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te exaltamos mais uma vez, reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecemos a tua misericórdia que nasceu sobre nós no dia de hoje, e queremos nessa noite abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o teu Espírito, por meio da verdade revelada, que a tua palavra tem para ministrar sobre as nossas vidas, Pai. Te pedimos que essa transformação venha dar continuidade ao propósito que o Senhor nos confiou nesse tempo, nessa geração, e que o caráter de Cristo, mais uma vez, seja forjado e moldado no nosso viver, para que dia após dia possamos refletir a tua glória através das nossas relações todos os dias. Por isso assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Santificação progressiva. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Tessalônica, foi por volta ali do ano 50, 51 da era cristã, e o apóstolo Paulo provavelmente ele estava na Grécia. Ele estava ali em Corinto e, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele é direcionado a trazer essas recomendações para essa comunidade, para essa igreja local. E quando a gente acompanha assim de uma maneira mais objetiva todo o contexto do capítulo 4, principalmente o trecho do verso 1 ao verso 8, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele está diretamente tratando de uma santificação que é progressiva, de uma santificação que percorre uma escala ascendente, de crescimento, de prosseguimento. Tanto é que a partir do primeiro verso, a recomendação que Paulo traz para a igreja de Tessalônica é a seguinte: que vocês continuem progredindo, ou seja, que vocês continuem avançando cada dia mais e mais. E quando ele chega no versículo 3, ele traz talvez aqui o auge dessa recomendação, onde ele afirma dizendo: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
É vontade de Deus para nós que estejamos incluídos, inseridos e praticando de fato esse processo de santificação progressiva. E não parando simplesmente no verso 3, mas Paulo também no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para impureza, mas Ele nos chamou para santificação. Ou seja, pegando todo esse bojo desse contexto, fica claro que a Bíblia nos apresenta que o processo de santificação, ele tem que ser progressivo. Ele não pode ficar estacionado ou congelado no tempo, mas dia após dia ele deve de fato avançar para a glória de Deus. Assim deve ser a vida cristã. E é tão interessante que a vida cristã, que está firmada nessa plataforma chamada santidade, ela tem a compreensão de que a igreja ou todo cristão deve viver debaixo da vontade soberana de Deus. Estar debaixo da soberania e da vontade de Deus é estar de fato num lugar seguro, porque a vontade dele é a nossa santificação. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 14, e ele diz o seguinte: e esta é a confiança que nós temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a vontade dEle, Ele vai nos ouvir. O próprio Paulo em Romanos 12 vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e também ela é agradável. Jesus, quando Ele nos ensina a orar em Mateus 6, Ele diz o seguinte: que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. O mesmo João que eu citei agora há pouco, ele diz na sua primeira carta: ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, biblicamente falando, nós estamos bem fundamentados para afirmar de que o cristão e a igreja de Jesus deve caminhar debaixo da vontade soberana de Deus. Isso é segurança para nós. E é por isso que Paulo está trazendo a ênfase no versículo 3, dizendo: essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para todo cristão, essa é a vontade de Deus para a igreja na face da terra, a santificação. E uma santificação que de fato é progressiva, porque a santificação é um dos grandes propósitos de Deus para nós, para a igreja. Como assim é um dos grandes propósitos de Deus? Quando você lê o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai dizer que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, se você tem uma vida de santidade, você está dando resposta ao propósito que Deus estabeleceu para você antes do mundo ser criado. É uma resposta que nós damos ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador. Charles Spurgeon, talvez o último dos puritanos, ele costumava dizer que a santidade é o lado visível da salvação. Em outras palavras, aquele que vive em santidade, isso significa que algo maior aconteceu dentro dele. E esse algo maior que aconteceu dentro de nós é a salvação pela graça mediante a fé. E nós demonstramos essa salvação com o nosso estilo de vida separado, santo e que agrada ao Senhor. Por isso Spurgeon diz que a santidade é o lado visível da salvação. Ou seja, nós andamos em santidade não para sermos salvos, mas nós andamos em santidade porque já fomos salvos por Cristo. É o nosso estilo de vida, a gente não sabe viver de outra forma, nós nascemos de novo. Nós não andamos em santidade para sermos aceitos por Deus. Pelo contrário, Deus já nos aceitou por meio da cruz de Cristo. Deus já nos reconciliou consigo mesmo. Então o dever cristão é viver a santificação progressiva em todo o tempo para a glória de Deus. E quando a gente trata de alguns termos, principalmente termos de âmbito teológico, é bom esclarecer e trazer algumas definições, porque são termos que aparentemente são similares, mas cada um tem o seu particular, tem a sua especificidade. Porque uma coisa é o termo santo,
outra coisa é o termo santidade e outra coisa é o termo santificação. São um pouco similares, mas é bom destacar um pouco a finalidade ou o significado de cada um. Primeiro, santo. O que significa santo? Basicamente falando, santo significa ser separado. Separado de quê, pastor? Separado do pecado. ênfase, separado do pecado, não do pecador. Então, o cristão é chamado para ser santo, separado do pecado, porque o pecado é estar em rebelião contra Deus. Não é simplesmente errar o alvo, mas é ser rebelde à vontade soberana de Deus. E não somente separado do pecado, mas também separado do sistema corrompido desse mundo. Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso 4, ele deixa bem claro dizendo que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então o santo, ele é separado. Ele é separado do pecado e ele é separado do sistema falido e corrompido do presente século. Isso é ser santo. Agora, e santidade? Santidade é um atributo moral de Deus. É um atributo pelo qual Deus é moralmente puro, perfeito e separado. E detalhe, o atributo de santidade é um atributo comunicado. Ele é um atributo que Deus, ele também nos instiga a viver por meio da santidade. E o que tem que ficar claro para nós como igreja é que santidade não tem nada a ver com legalismo. Ok? Santidade não tem nada a ver com legalismo. Santidade não tem nada a ver com ser fariseu, religioso. Não tem nada a ver com ser crente chato. Se no meio do Islã existem os xiitas, no meio gospel existem os chaatos. A meia dúzia de gente chata que, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Santidade não tem nada a ver com ser crente chato, não tem nada a ver com tradição religiosa, com dogmas, com usos e costumes. O que é santidade então, pastor? Santidade é um estilo de vida fundamentada na obra redentora de Cristo. Isso é santidade. Santidade é o padrão de Deus para as nossas vidas. Por isso que Pedro diz o seguinte: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, santidade é o padrão de Deus para nós, é a referência que temos para viver um estilo de vida em todo o nosso procedimento, como disse o apóstolo Pedro. Então, santo é uma coisa, santidade é outra, mas e santificação? A santificação, ela é, na verdade, um processo. É uma obra progressiva onde eu me torno cada dia mais parecido com Jesus e menos parecido com o velho homem. E a gente entende melhor o conceito de santificação quando a gente parte para o princípio da soteriologia, da salvação. Quando a gente fala de salvação, a gente entende melhor o que é santificação progressiva. Porque a salvação na vida cristã, ela acontece em 3 tempos. Ela acontece em 3 momentos. Como assim? A salvação na vida do crente, ela acontece no passado, ela acontece no presente e ela acontece no futuro. A salvação na vida cristã, ela acontece no passado, lá naquele dia onde você entregou a sua vida a Cristo. E quando você entregou a sua vida a Cristo, você foi salvo da condenação do pecado. Isso é o que a teologia vai chamar de justificação. Você foi justificado. Mas a salvação, ela também acontece no tempo presente. E no tempo presente, ela está no gerúndio. No tempo presente, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Isso é que a teologia chama de santificação progressiva. Mas também a salvação, ela acontece no futuro. Quando? No dia que Jesus vier para buscar a igreja, e ali nós teremos um corpo glorificado, e lá nós seremos salvos da presença do pecado. Justificação, santificação progressiva e glorificação. No passado eu fui salvo da condenação do pecado. No presente eu estou sendo salvo do poder do pecado. E quando Cristo vier nos buscar, seremos salvos da presença do pecado, porque o pecado vai ser aniquilado de uma vez por todas. Então a salvação na vida cristã, ela é uma progressão. É um crescimento contínuo, constante até a volta de Cristo.
Por isso nós estamos falando de uma santificação que é progressiva. Se a gente pegar até mesmo o texto de Hebreus no capítulo 2, o autor de Hebreus ele não vai dizer para nós estagnarmos ou para a gente ficar parado num determinado nível que alcançamos. Mas a orientação do autor de Hebreus é a seguinte: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dá ideia de progressão. Ou até mesmo como Salomão disse lá em Provérbios, no capítulo 4, dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, quando o sol nasce, a aurora surge, o sol ainda surge meio que tímido, mas ele vai brilhando, brilhando, até chegar ao meio-dia e ser dia perfeito. A vida cristã não é diferente disso. Nós começamos a caminhada de santidade, ainda tropeçando bastante, um pouco que tímido, mas a nossa luz ela vai brilhando, brilhando, progredindo, progredindo, até a volta de Cristo, aonde encontraremos o dia perfeito, aonde receberemos a glorificação e o pecado vai ser destruído de uma vez por todas. Então, como igreja, nós estamos vivendo esse processo chamado santificação progressiva. Mas, pastor, como é que eu vivo a santificação progressiva nesse contexto da pós-modernidade, de maneira bem prática? Como eu, cristão, no século XXI, posso viver essa santificação progressiva? Ou melhor dizendo, a progressão dessa santificação? Primeiro, por meio das Sagradas Escrituras. Por meio da leitura diária da Bíblia. Isso pode parecer óbvio, mas infelizmente é um óbvio pouco praticado. Não tem sido colocado em prática. A leitura diária das Sagradas Escrituras, elas cooperam grandemente, de maneira assim relevante e diretamente no meu processo de santificação. Jesus, em João 17, onde ele está realizando ali uma oração sacerdotal, ele vai dizer o seguinte na sua oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus deixou claro que a Bíblia, a própria palavra de Deus, auxilia no processo de santificação. Precisamos de fato dessa palavra. É triste quando a gente percebe algumas estatísticas, igual eu estava conversando com minha esposa essa semana, onde pessoas dentro de um ambiente como esse, às vezes estão há anos no ministério e nunca tiveram o privilégio de ler a Bíblia toda. E isso é assustador. Eu fico pensando como que a gente vai ser sal da terra e luz do mundo. Como é que a gente vai fazer a diferença lá fora? Que novidade ou que boa notícia a gente vai apresentar para os perdidos se a gente não medita diariamente nas Escrituras? O Salmo 1 diz: feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. E esse que medita de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de muitas águas, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se você meditar diariamente nas Escrituras, tudo quanto você fizer vai estar fundamentado na verdade de Deus, então vai ser tudo bem sucedido. Mas tem que ser uma prática diária. Eu estabeleci para mim alvos, prioridades para o ano de 2009. E uma das medidas que eu tomei lá em casa, eu brinquei com a Deise, 2019, né? Foi não mais assistir séries de Netflix no ano de 2019. Por quê? Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o propósito que Deus tem para mim e eu preciso mergulhar mais. Eu não quero perder 45 minutos com cada episódio de uma série. Mas eu quero usar todo o tempo que eu tenho para mergulhar nas Sagradas Escrituras e impactar o maior número de pessoas possível. E essa verdade, esse propósito tem que queimar no seu coração. Tem que arder em nós, ao ponto de renunciarmos a algumas coisas por amor à própria palavra de Deus, por amor ao Evangelho. Porque a Bíblia, ela nos protege e ela nos auxilia na santificação progressiva. Porque o cristão, ele é tentado. Ou você acha que quando você se converte, você não é mais tentado? Se você não quiser ser mais tentado nessa terra, é só pedir para Deus te levar essa noite. Você não vai ter mais esse problema. Mas enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai padecer tentações.
Lembrando que tentação em si não é pecado, a tentação é apenas um convite ao pecado, cabe a você dizer sim ou não. E quanto mais você lê esse livro, mais você é fortalecido para dizer não na cara de quem convida. E rejeitar, e ser radical de uma vez por todas contra o pecado. Quando você lê Mateus 4 ou Lucas 4, Jesus ele foi tentado quando ele esteve aqui nessa terra. O tentador se aproximou dele. E o que Jesus fez para vencer o tentador? Você acha que Jesus deu um golpe de karatê no tentador? Você acha que ele sapateou lá, pegou fogo? Cantou um hino de fogo da Cassiano, 500 graus de puro fogo santo e poder. Não, Jesus usou a palavra. Ele usou a própria palavra contra a tentação, contra o tentador. O tentador chegou para ele e falou assim, Jesus deve estar debilitado fisicamente, deve estar com fome. Jesus, transforma essas pedras em pães, afinal de contas você é Deus, né? E aí Jesus cita para ele Deuteronômio capítulo 8, verso 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O tentador, não muito satisfeito, disse o seguinte, Jesus, te coloca aqui num alto lugar, pode se jogar daí de cima, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás, ele é insistente, né? Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Aí Jesus traz Deuteronômio 6,13. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus venceu tentação, Jesus venceu o tentador, usando apenas um livro da Bíblia. Imagina eu e você com 66 livros, o estrago que a gente vai fazer no inferno. Lendo diariamente essa palavra, munido da verdade que Deus tem para nós. Como dizia o evangelista Moody, ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. O salmista no Salmo 19, ele diz, como guardará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A palavra não nos deixa tropeçar, porque lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela nos auxilia diretamente no processo de santificação progressiva. Pastor, mas para por aí? Não. Temos mais princípios e fundamentos para isso. E um outro fundamento que nos auxilia na santificação é o discipulado saudável. Porque o discipulado saudável, ele nos instiga a vivermos em santidade. Ter um discipulador é ter alguém que nos ensina a sermos parecidos com Jesus. Porque o discipulado é a escola do Espírito Santo. É o ambiente perfeito para desenvolvermos o caráter de Cristo em nós. E quando a gente pega o princípio do discipulado, que nos fala de relacionamento, a gente entende que o discipulado ensinado por Jesus, ele coopera diretamente para o processo de santificação. Um exemplo claro disso é quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Quando ele chega no capítulo 7, ele traz um exemplo no contexto conjugal, onde Paulo afirma dizendo que a esposa incrédula, ela é santificada no convívio com o marido crente. Ou o contrário também, o marido incrédulo, ele é santificado no convívio com a esposa crente. Convívio, relacionamento, tempo juntos. Esse mesmo princípio nós também trazemos para o discipulado ensinado por Jesus, esse convívio, esse relacionamento, esse processo de vida compartilhada, de vida sendo santificada através do compartilhar, porque o discipulado é um momento onde um irmão mais experiente na fé começa a conviver, se relacionar e interceder por alguém que é novo na fé e acaba contribuindo diretamente para o processo de santificação do discípulo. Então o discipulado, ele também nos fortalece, nos capacita a vivermos o processo de santificação, o discipulado saudável. Porque ter um discipulador é ter alguém para prestarmos conta. Quando nós sabemos bem aqui no ministério, uma vida sem prestação de contas é uma vida vivida sem responsabilidade. Ter um discipulador é ter alguém para nos confrontar e corrigir quando for necessário e preciso. É ter alguém para nos falar a verdade, é ter alguém para pegar o espelho da vida cristã e colocar na nossa cara e nos mostrar que nem sempre a gente está tão bonito como acha
que está. Então, ter um discipulador, ter um discipulado saudável e periódico, ele contribui diretamente para o processo de santificação progressiva na vida cristã. Então, nós temos leitura diária da Bíblia, nós temos o discipulado saudável e periódico, mas também nós temos a oração perseverante. A oração perseverante, ela é chave para esse processo de santificação. Porque se você for ou tiver uma vida fraca de oração, você vai ser um fraco em todas as outras áreas. Não tem como a gente desfazer desse alicerce, desse fundamento. O cristão, a vida dele não está desassociada de uma vida de oração. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, depois que ele fala sobre as armaduras de Deus, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo no Espírito nos dá a ideia de oração perseverante, que não desiste, que não esmorece. Ou quando ele escreve também aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou seja, ore em todo o tempo, ore tomando banho, ore dentro do ônibus, ore dirigindo, ore em todo o tempo. Não cesse de orar, não se canse de orar, mas mantenha viva e acesa essa chama dentro de você. E por que a oração ela também nos auxilia nesse processo de santificação? Porque a oração nos ajuda a vencermos as tentações. Jesus, em Mateus 26:41, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que isso significa? Isso significa que eu não preciso esperar a tentação chegar para começar a orar. Não, eu oro todos os dias, eu oro em todo o tempo, e quando a tentação chega, eu estou fortalecido para dizer não na cara dela. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é para que você não seja tentado, para que você não dê vazão a ela, para que você não aceite os convites do pecado. Assim como dizia Santo Agostinho, quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Então, tenha uma vida de oração, até que a sua vida se torne uma oração diante de Deus. Até que cada gesto que você tiver, cada pensamento e palavra, para Deus vai ser uma oração. Porque você ora em todo o tempo e o seu viver se mistura na oração, de que para Deus é uma coisa só. Sabe, nós precisamos nos atentar para esses fundamentos, porque o ano está só começando. Não deixa para começar a fazer isso lá em julho, lá em outubro ou em novembro, quando a coisa desesperar para o seu lado, falando: não, agora eu preciso ler a Bíblia, agora eu preciso de discipulado, não, agora eu vou orar. Não, é para ontem. É para ontem. Não fica dormindo no ponto, não. Vamos acordar. Bíblia diária, discipulado saudável e periódico, oração perseverante e o que mais, pastor? Por fim, não menos importante, o que nos auxilia a viver uma santificação progressiva é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós devemos buscar todos os dias o enchimento e a plenitude do Santo Espírito de Deus, porque quanto mais cheios desse Espírito, mais parecidos com Jesus nós seremos. Porque a santificação nada mais é do que o processo de nos tornarmos parecidos com Jesus. Jesus, enquanto ele esteve nessa terra, tudo o que ele fez, todos os milagres que ele realizou, foi pelo poder do Espírito Santo. E Jesus nos convida a aprendermos com ele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, aprendam comigo, olhem para mim, eu sou o paradigma, eu sou o referencial que vocês devem seguir. Aprendam comigo, e ser como Jesus é ser cheio do Espírito. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala sobre o fruto do Espírito Santo, a gente entende que o fruto do Espírito Santo é a própria expressão do perfil moral de Cristo. E quando você tem a plenitude do Espírito, você tem o fruto. E o fruto é alegria, é paz, é amor, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Todas essas características, todos esses componentes do fruto do Espírito Santo está presente na vida daquele que tem a plenitude do Espírito. E isso é o próprio caráter de Cristo em nós.
Quanto mais cheios desse Espírito, mais nos esvaziamos de nós mesmos. Assim como Paulo descreveu no capítulo 2 aos Filipenses, onde Jesus se esvaziou e assumiu forma de servo. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser como Jesus. Isso muda todo o nosso jeito, os nossos pensamentos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de tratar as pessoas à nossa volta, o nosso jeito de receber as notícias. Muda tudo. Como disse John Stott, o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como Ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo. Estamos numa progressão de santidade. Nós não podemos abrir mão disso. Onde cada dia que passa você é mais parecido com Jesus e menos parecido com o velho homem. Não abra mão dessa realidade, não abra mão dessa progressão que graciosamente Deus derramou sobre a sua vida. Não se renda aos encantos do pecado, não se renda às tentações, mas a vontade de Deus para nós, para a igreja sobre a face da terra, é a santificação progressiva. Nós não podemos atender às ofertas e à agenda do pecado. Temos que estar sóbrios e vigilantes, porque geralmente um homem ou uma mulher de Deus, quando ele tropeça e ele cai, ele não cai de uma vez, mas geralmente ele vai caindo aos poucos. Até mesmo porque ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça nas pequenas pedras. Aquelas pequenas pedras em que a gente pensa assim, isso aqui não tem nada a ver. Mas isso aqui não tem problema. Mas é só uma mentirinha, pastor. Uma mentirinha de leve, ninguém vai ficar sabendo. Pastor, é só um vídeo de pornografia que eu recebi no grupo de WhatsApp. Pastor, é só uma vida dúbia. E esse nada a ver, e nada a ver, e nada a ver, vai te levando cada vez para mais longe de Deus. Contra o pecado, gente, não tem conversa. Com o pecado não tem diálogo, a gente tem que ser radical. Imagina você andando pelas ruas de Uberlândia, um sol escaldante, você com sede, aí passa alguém vendendo água. Olha a água mineral, baratinha. E aí, quando você pega a garrafinha, você vai comprar aquela água, está escrito assim no rótulo: 95% de água mineral e 5% de água de esgoto. Você toma essa água, sim ou não? Não? Por que você não toma? Claro que não, né, gente? No mínimo você vai parar no hospital e olhe lá, você não morreu por causa disso. Por que 5% de água de esgoto na água mineral, que tem 95% de água tratada, a gente não toma? Mas na vida espiritual a gente faz concessões. É só uma coisinha aqui, é só um detalhezinho ali, não tem problema, pastor. Assim como 5% de água de esgoto pode te fazer parar no hospital, um pecadinho aqui e outro ali pode te levar para bem longe de Deus. Na luta contra o pecado não tem conversa, a gente tem que ser radical e ponto final. Pastor, mas isso aí não tem nada a ver, sabe? Todo mundo faz. Isso aí é falácia, esse negócio de todo mundo faz. Porque você não é todo mundo, você é indivíduo. E naquele grande dia, diante do justo juiz, você não vai responder com base nas ações alheias, mas você vai responder diante de Deus por aquilo que você fez, deixou de fazer, por aquilo que você pensou e você falou. Não adianta falar, não Deus, mas é porque era moda e estava todo mundo fazendo, aí eu também estava fazendo, né? Não, você vai responder por você, porque você é indivíduo. Então é o nosso papel na santificação progressiva sermos radicais contra o pecado, porque o pecado nos afasta desse propósito de santificação. Isaías deixa bem claro, dizendo que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia é bem clara quando ela diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você não morrer para o pecado vai fazer com que você morra por causa dele. E nós não queremos isso. Romanos 6,11, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ser radicais de fato contra todo erro, contra todo pecado. Olha para a vida de José do Egito. Eu creio que todo mundo aqui conhece a história onde a mulher de Potifar chegou para se insinuar para cima dele. O que José do Egito fez diante da tentação e do pecado? Você acha que ele fez uma reflexão teológica a respeito do pecado?
Você acha que ele começou a repreender? Não, ele correu. Por que ele correu? Porque com o pecado não tem conversa. Com o pecado não tem diálogo. Então ele correu, ele foi radical. E essa deve ser a nossa postura nos dias atuais. Pastor, mas vão me chamar de bobo, vão me chamar de não sei o que. Não importa o que vão falar de você, o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz e não de mal. É isso que importa e que ecoa para a eternidade. Pastor, mas será que é possível abandonar essa velha vida de pecado? É claro que é possível. A Bíblia traz testemunhos de homens que mudaram completamente de vida, ao se encontrarem com Cristo, ao se encontrarem com o Espírito Santo. E é isso que Paulo diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Estamos debaixo da graça, do favor de Deus, temos perdão, temos misericórdia por causa da cruz de Cristo, temos leveza no viver, porque esse perdão está sobre nós. Qual que é o primeiro passo, pastor, para que eu viva então, a partir de hoje, essa santificação progressiva? O primeiro passo para a santificação é arrependimento. Não existe vida cristã sem arrependimento. Então, se você quer dar o pontapé inicial, se você quer dar largada nessa corrida de santificação progressiva, comece se arrependendo essa noite. Eu não sei do que você tem que se arrepender. Eu sei do que eu preciso me arrepender. É você e Deus. É você e o seu Pai. Mas eu não estou falando de um simples remorso, de um simples desconforto por uma mensagem pregada no domingo à noite. Eu estou falando de arrependimento de verdade, de um arrependimento sincero. Estou falando de darmos nomes aos nossos pecados e confessá-los um por um diante de Deus. Estou falando que ainda que com lágrima, mas devemos tratar o problema na raiz de uma vez por todas. Vamos parar de ficar tentando justificar a nossa vida errada diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender, até mesmo porque o que nos justifica diante de Deus é somente o sangue de Jesus Cristo, mais nada. Não adianta dar desculpa. Para com esse negócio de que eu não consigo ser santo. Você consegue sim. Deus já te deu tudo que você precisa. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. E Paulo deixa bem claro em Gálatas dizendo: andai no Espírito e jamais você vai fazer as concupiscências da carne. Vamos começar a andar no Espírito, pelo Espírito, vivendo a plenitude desse Espírito. Interessante que Salomão, lá em Eclesiastes, ele traz uma recomendação quando ele diz: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Vestes alvas, vestes brancas, nos falam de santidade. Pastor, eu estou aqui essa noite, mas as minhas vestes estão sujas. Se porventura suas vestes estão sujas, eu leio para você Apocalipse 22:14, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é símbolo do perdão, e Deus tem perdão para nós. Deus tem perdão para a sua vida, Deus tem perdão para a igreja. Por isso não importa onde você caiu, de que forma você caiu, ou quantas vezes você caiu. O que importa é você saber que existe perdão para o arrependido, que existe cura para quem está ferido, existe restauração para quem sofreu nas batalhas da vida. O que importa é você entender essa noite que aconteça o que acontecer, Deus não vai deixar de te amar. Assim como disse Paulo aos Romanos: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor do Pai. O Pai nos ama, o Pai tem perdão para nós. Essa noite é noite de recomeço. Essa noite tem que ser o primeiro dia do resto da sua vida, onde tudo se faz novo, onde Deus traz cura, traz restauração, traz avivamento, traz coração renovado, onde Deus reacende essa chama dentro de nós. E que a nossa oração seja a mesma de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, que ele diz:
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Te exaltamos, Senhor, pela tua graça nesse lugar. Te exaltamos, Pai, por tua grandeza e por teu amor, Pai. Pela tua palavra nós reconhecemos que o Senhor não